Hi, hello guys, hi oitavo ano, tudo bem? Vamos lá? Vamos para mais uma aula por aqui, né? Vamos ver o que temos para hoje? Vamos lá, vamos começar então. Bom, trouxe aí para vocês, né? Nós estamos vendo Unit 4, Everything's Great. Peço que vocês fiquem com o caderno de inglês, porque se vocês precisarem fazer algumas anotações, o caderno estando mais perto de vocês é mais fácil, né? Então vamos lá. Bom, eu disse para vocês, né? Como vocês sabem, nós estamos vendo sobre irregular verbs e regular verbs. Na verdade, nós vimos regular verbs na Unit 4, ou melhor, na Unit 3. Na Unit 4, estamos vendo então irregular verbs, né? Os verbos que seguem uma conjugação padrão de terminação são os regulares, aqueles que seguem uma linha de raciocínio, que tem lá a terminação ED, que todos eles vão receber essa terminação, salvo as exceções que Y, né, precedido de consoante, eu vou trocar o Y pelo IED, e as terminadas em CVC tônicas, que eu vou dobrar a última consoante e acrescentar o ED. Mas, como regra geral, todos os verbos vão receber a terminação ED nas frases afirmativas. Agora, os verbos irregulares são aqueles que não seguem padrão nenhum, modelo nenhum, nada. Eles são individualistas, né? É necessário, então, a lista de verbos. Vocês precisam da lista de verbo, né? Então, novamente a imagem para que fique bem claro que é uma coisa regular, algo que segue um padrão. E algo irregular, não tem padrão nenhum, não dá para saber nada, né? Ok. Então, olha só. Eu tenho aí para vocês past tense, regular and irregular verbs, né? Um versus o outro. Então, o que eu tenho aqui? Regular verbs seguem uma regra para todos vão receber o ED, né? Lá, quando o verbo é regular, todos vão receber a terminação ED para que ele esteja conjugado no passado. Agora, os irregular verbs, como a própria imagem diz, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, sei lá quem que inventou, mas é daquele jeito que vai ser e pronto, acabou. Mas cada um é cada um, né? Isso, gente, para as affirmative sentences, não esqueçam, tá bom? Verbo conjugado é verbo nas frases afirmativas. Não que lá na negativa não está conjugado. Tá, só que não tem terminação nenhuma, tá? Verbos com terminações diferentes, verbos transformados são usados nas sentenças afirmativas, tá bom? Ok. E o que acontece então nas affirmative sentences, basicamente, teacher? Acontece o seguinte: conjugação dos verbos regulares, eu coloco o ED, certo? Em todos, nos regulares. Muito bem, vamos lá. E os verbos irregulares, o que acontece com eles? Os irregulares, lista, tá? Lista de verbo. Eu tenho aí um pouco da lista de verbo para vocês. Eu tenho aí a base form, ou seja, como ele nasceu, e a segunda coluna, o jeito que ele é conjugado no passado. Então, olha só, pessoal. Bear, por exemplo, bore, tá? Become, became, ó, troca o O pelo A. Begin, began. Break, broke. Hurt, olha o hurt, ó. Hurt, tá? Ele é ele mesmo. Só que um tá na base form, o outro tá no passado. Mas então, por que ele é irregular? Porque os regulares não terminam em ED? Olha aqui como que ele termina, não termina de nada. Ele fica igual, né? E o keep, ó, kept, know, knew, speak, spoke, spend, spent. Olha o sleep, slept, né? Cada um é cada um. Eles decidem o jeito que eles são e pronto, acabou. Isso para as frases afirmativas. Ok, pessoal?
afirmativa. E aí vocês vão precisar do quê? Lista de verbo, tá? Muito bem, vamos lá. Eu tenho aí exemplos, então, de sentenças afirmativas, que é como eu estou falando, que os verbos só vão mudar, ou recebem ED, os regulares, ou se transformam, os irregulares, só nas frases afirmativas, né? Olha aí, eu tenho essa frase. Nós estudamos para a prova semana passada. Como eu fico isso no passado? We studied for the test last week. Olha aqui, pessoal, esse verbo é regular. Eu tirei o Y porque aqui é uma consoante. Termina em Y precedida de consoante. Mas ele termina em ED. Ele é regular. Né? Então eu tenho aí, ó. Regular verb, com certeza. Verb study, mais ED. Studied, né? Aí eu tenho aqui, ó. Meus primos foram a São Paulo ano passado. O que eu tenho? My cousins went to São Paulo last year. Olha, foram é o verbo ir no passado. Went, tá? O que eu tenho aqui? Irregular verb go transformado, conjugado. Por que eu coloquei transformado, pessoal? Porque ele realmente muda. Olha, ele é o go. E olha no que ele se, como que ele conjugado no passado, ele se transforma. Went, tá? Aí eu tenho aqui, Lisa entendeu a matéria. Lisa entendeu a matéria. Como que fica isso no inglês? Lisa understood the subject. Olha o verbo understand. No passado ele fica understood, né? Olha lá, irregular verb understand, transformado, conjugado. Ele virou então understood. Isso nas affirmative sentences. Don't forget, guys. Não se esqueçam. Affirmative sentences, os verbos vão ser acrescidos de ED nas suas formas regulares ou transformados nas suas formas irregulares. Right? Let's go. So, nas sentenças negativas, o que eu tenho aqui? Vamos lá para os examples. Uso obrigatório dos auxiliares, ou melhor, do auxiliar did, mais a partícula not ou a sua contracted form didn't. Ok, guys? So, olha aqui. She bought a nice car. She bought a nice car. O que é isso aqui? Verbo buy, conjugado no passado. É o verbo comprar, pessoal. Ele na base form é isso aqui, tá? Essa frase é afirmativa, ó. Não tenho nada de not aqui. Então, o que eu fiz? Eu conjuguei o verbo buy no passado. Então, ele fica bought. She bought a nice car. Affirmative sentence, as I said, como eu disse, né? Afirmativa, sentença afirmativa. Então, o verbo buy foi totalmente transformado. She didn't buy a nice car. Olha o didn't aí, pessoal. Auxiliar do passado, tá? E olha o meu buy. Voltou para sua forma original. Ou seja, de bought, que era a minha frase aqui em cima, que era a minha frase afirmativa, ele voltou para sua forma original. Aqui, ó, base form, verbo buy. Ok? Alright. So, eu tenho aí. She didn't buy a nice car. Ela não comprou um carro legal, um carro da hora. Ok? Essa seria a tradução. Muito bem. So, negative sentence, então, auxiliar didn't no caso, mais base form, tá? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Lista de verbo. Obrigatoriamente vocês vão precisar da lista de verbo. Right? Sentenças interrogativas. O que eu tenho aí? Bom, já de cara já me aparece o did aí na minha tela, né? Uso obrigatório do did.
Tenho que fazer pergunta, meu verbo não sabe fazer pergunta, então ele precisa de um ajudante, ele precisa de alguém que pegue na mão. É como se fosse uma criança que não sabe atravessar a rua sozinha. Ela precisa de alguém que esteja com ela para atravessar a rua. Ou seja, ela precisa de um ajudante. A maioria dos meus verbos em inglês não sabem fazer nem negativa e nem interrogativa sozinhos. Eles precisam de ajudantes, eles precisam dos auxiliares. E o auxiliar do passado nada mais é do que o did. Então eu tenho aqui, she bought a nice car. É a minha frase afirmativa. Ela comprou um carro legal, um carro da hora, um carro super aí da moda. E essa é a minha frase afirmativa. Eu tenho esse verbo aqui, ó, bought, tá no passado, tá? Novamente, verbo buy conjugado no passado. Aí, afirmativa. Mas para transformar em interrogativa, did she buy a nice car? Tá? O que eu tenho? Auxiliary buy na base form. Ok? Então, eu transformei novamente. Eu fiz o meu caminho ao contrário. Do passado, do verbo conjugado, eu trouxe ele, então, para a sua base form. Trouxe ele para a sua forma original, para a primeira coluna. Tá? Quando eu quero fazer uma frase afirmativa, eu tenho que primeira coluna para segunda coluna, que é o verbo conjugado no passado. Tá lá, conjugado. Isso na lista dos verbos irregulares, pessoal. Cuidado, tá? Tô falando de verbo irregular. Então, eu tenho lá, base form. Eu quero fazer uma frase afirmativa no passado. Então, eu vou na base form e procuro o correspondente lá no passado. Conjugado no passado. Beleza. Como se eu estivesse falando comprei. Aí, vai ficar o quê? Bought. Achei. Fui lá no buy, na base form é buy, e vi que ele no passado é bought. Então, fiz essa frase aqui. Agora, eu quero fazer o caminho inverso. Eu quero fazer da afirmativa, eu quero trazer ele para a interrogativa. O que eu faço? Eu vou lá no bought, na segunda coluna, procuro bought, procuro essa palavra aqui e achei. Ah, então eu faço o caminho inverso. Vou para trás. Vou para a primeira coluna e encontro que lá na primeira coluna, a base form desse verbo aqui é buy, tá? Aí eu faço o seguinte, coloco o auxiliar do passado did, sujeito, base form do verbo em questão, tá? Muito bem. Isso para as frases interrogative sentences, ok? So, sentenças interrogativas, right? Ok, so, nas sentenças negativas, então, eu preciso de did not ou didn't, tanto faz, aí a opção é de vocês. Nas interrogativas, did, lá no começo, tá? Antes do sujeito. E base form dos verbos. Ok? A partir do momento que eu tenho auxiliar did, o meu verbo precisa voltar para sua base form. Novamente, eu coloco para vocês a dica aqui, ó. Important. So, não conjugamos os verbos quando temos o auxiliar do passado, seja ele did, interrogativa, ou didn't, negativa. O verbo precisa estar na base form. Inclusive, quando falamos de verbos irregulares. Tem did na frase? Tem. Então, tenha certeza que o meu verbo está na base form, tá? Sempre, necessariamente, obrigatoriamente, para sempre. Muito bem. Bom, o verbo será conjugado ou transformado, né, somente nas frases afirmativas. Mesmo que sejam os regulares, eles só recebem ED nas afirmativas. Nos irregulares, eles só tomam outra forma, eles só viram outra palavra nas afirmativas, tá? Isso é muito, muito importante que fique claro para vocês, tá? Vamos lá. Bom, para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa treinar, sempre falo, nada melhor que a prática de exercícios, né? Então, hoje nós vamos fazer exercícios nas páginas 41, o exercício 6. Vocês vão organizar as frases nas imagens. É só olhar as imagens, ler cada uma das frases que vocês vão identificá-las e então organizar. Na 42, exercícios
7 e 8. O exercício 7, vocês vão completar essas frases que estão aí, são 5 frases, com verbos no passado. Os verbos são irregulares e os verbos estão no caça-palavra. Existe um caça-palavra do lado das frases e todos os verbos que vocês forem encaixar nas frases estão no caça-palavra. Todos no passado. Todos são irregulares, tá bom? Dentro das frases existem os parênteses com os verbos na base form. Bom, colher de sopa, pessoal, colher de chá, do jeito que vocês preferirem essa colher. Vocês vão olhar, o verbo que está entre parênteses, ele está na base form. Então, vocês vão lá na lista de verbo em ordem alfabética, na primeira coluna, vocês vão em ordem alfabética e procuram o verbo. Achei! Então, vocês pegam e seguem o olho lá para a segunda coluna. Este verbo da segunda coluna está conjugado no passado. Todas as frases aí são afirmativas, portanto, os verbos serão transformados, ok? Muito bem. Exercício 8 da página 42 também. Vocês têm um pequeno texto, tá? Em que a Lisa, ela fala, na verdade não é ela que fala, alguém narra por ela, tá? Falando sobre a Lisa, as férias da Lisa em Nova York. Vocês vão ler esse textinho e vão montar perguntas e depois responder de acordo com o texto, de acordo com a viagem da Lisa, tá bom? Então, é uma interpretação de texto, sim, mas vocês vão montar a pergunta e vão responder, baseando-se no texto, ok? Exercício da página 43, o exercício 1, na verdade, exercício 11, vocês vão observar a minha próxima página, que vocês vão ter as orientações para este exercício, ok? Vamos lá? Bom, página 43, então, exercício 11, vocês vão ler este texto, tá bom? Observe esse texto aqui e complete as frases do exercício 11. As frases são afirmativas e negativas. Ou seja, pessoal, quais são as regras? Frases afirmativas, verbos transformados. Frases negativas, uso obrigatório do didn't mais a base form. Onde vocês vão achar tudo isso, pessoal? Lista. Todos os verbos, deixa eu ver aqui. Todos os verbos são irregulares. Todos estão na lista, tá? Todos. No quadro, há um dos verbos escrito entre parênteses 2 vezes. Ou seja, ele será usado 2 vezes, tá? Agora, só tomem cuidado com a negativa e com as afirmativas. Nas afirmativas, todos os verbos que forem usados nas frases afirmativas, eles serão conjugados, tá? As frases que forem negativas, eles não serão conjugados. Na verdade, eles não serão transformados. Eles ficarão na sua base form, right? Ok, são estes os exercícios desta aula, ok, pessoal? Anotem, se divirtam com a lista de verbo, estudem, tá bom? Ande para frente, ande para trás, entendam o mecanismo da lista de verbo de vocês, tá bom? Principalmente quando eu falo lista de verbo, assim, eu tô falando aquela do POC. Quem tá com a lista pega da internet, segue a mesma linha de raciocínio. Com certeza, a minha imagem, por exemplo, aqui da minha aula, é uma imagem de uma lista da internet, né? Ela vai seguir esse mesmo padrão, tá? Primeira coluna, infinitivo, ou seja, base form. Segunda coluna, verbo conjugado, tá? Esqueçam a terceira coluna por enquanto. A quarta coluna é a tradução do verbo, ok, pessoal? Mas façam qualquer tipo de anotações que vocês acham pertinente, que vocês acham relevantes. E se vocês tiverem qualquer que seja as dúvidas que forem surgindo, anotem, e nas nossas próximas aulas ou na nossa aula ao vivo eu tiro todas as dúvidas com vocês e corrigiremos todos os exercícios, ok? Fiquem com Deus. Finish for today. Have a nice day. See you. Bye bye.